Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. E hoje falando sobre um assunto bem polêmico que é a questão do espírito de profecia e os esportes de competição. Afinal de contas, podemos participar de esporte de competição ou não podemos? Bom, alguns comentários chegaram aqui no canal sobre esse assunto e vamos tentar conversar um pouquinho sobre ele. Ellen White então condena a questão de competição? Condena. Estou colocando aqui alguns na tela para você perceber que Ellen White condena a questão da competição, em especial a raiz do problema da competição, que é o egoísmo. Outra situação importante que Ellen White vai condenar relacionado a esportes é a questão de tempo excessivo na prática esportiva e também gastos excessivos nessa prática. Então, são dois pontos importantes aqui nos escritos de Ellen White. Nós não podemos gastar tempo excessivo e nem dinheiro demais nessas coisas. Dinheiro poderia ser usado para evangelizar as pessoas, né? Ela coloca ali em seu texto. Bom, então acabou o canal, né? Não tem mais por que falar de esporte se Ellen White condena o esporte. Pera aí, na verdade não é bem assim. Temos muitos e muitos textos de Ellen White falando da importância do exercício físico para os cristãos, e no meio do exercício físico você acaba encontrando, querendo ou não, o esporte. Mas aí vem um porém, porque ela fala muito sobre a questão do trabalho útil. Seria muito melhor do que as pessoas passassem tempo nos ginásios fazendo atividades em máquinas, né, como as academias. Seria muito melhor eles estarem fazendo trabalhos braçais no campo, na agricultura, aprendendo trabalhos manuais de manutenção. Isso traria um enriquecimento muito maior para a formação dos estudantes, né? Ela coloca dessa forma. E eu não discordo de Ellen White, seria realmente muito útil se todo ser humano soubesse consertar, arrumar, plantar, como ela bem fala. Inclusive, o ideal de Ellen White é que nós voltássemos às origens e aos princípios de uma educação mais familiar, onde os filhos aprendiam com os pais, a educação era muito diferente do que a do tempo dela, que é muito diferente do que nós temos nos tempos atuais. De forma direta, Ellen White também condena nos esportes a questão da violência. Então, quando tem a questão de luta de boxe e qualquer tipo de luta para a prática esportiva, ela condena. Então, esportes que tenham violência também. No contexto de Ellen White, aparece o futebol americano. Ela não fala do soccer, do nosso futebol brasileiro, mas fala do futebol americano. E, na essência, a questão é a violência do esporte. O cristão não deve condizer com práticas violentas como essa. Então, ela condena qualquer esporte que tenha violência, os esportes que você gaste tempo demais e dinheiro demais. São três coisas básicas aí para ela mais condenar o esporte. E ali vem uma quarta, que é a questão do egoísmo e da glória para si mesmo que os esportes promovem. Será que ela está condenando então todos os esportes? Veja o que ela disse sobre um evento esportivo em Battle Creek. Ela disse o seguinte: a maneira que os jogos de bola têm sido conduzidos nesse colégio, que é o de Battle Creek, não traz a marca do céu. E costumes e práticas mundanas, e os atores ficam tão absortos e apaixonados que são declarados no céu mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma coisa aconteceu na forma de se usar o esporte em Battle Creek que era condenável. Não está bem claro o que era, mas me dá uma abertura a pensar de que é possível fazer um evento esportivo que não seja condenável no céu, se a organização for bem feita para essa prática. Então eu entendo o perigo da competição que ela fala, o espírito de orgulho, mas se for um evento bem organizado, é possível sim você ter uma prática sadia do esporte. E aqui entra um parênteses de outro artigo que eu li dos anos 70 sobre a competição na igreja adventista, onde atletas eles se convertiam, chegavam lá, não podiam mais praticar a competição esportiva, em alguns contextos específicos de regiões americanas, eles tinham que parar, mas ao mesmo tempo eles viam na igreja pastores sendo honrados com medalhas por questão de alvo de batismo, associações ganhando prêmios por questão de meta de livros vendidos ou distribuídos pela sociedade, competição entre comportores que mais vendiam, escolas, desbravadores ganhando medalhas por conquistas e, poxa, isso também é competição. Mas por que a competição esportiva ela é condenada e as outras não? Na verdade, para mais todas essas seriam sim condenáveis.
mas perceba que nós estamos num mundo de pecado onde tudo à nossa volta, querendo ou não, passa por competição. Se você vai fazer aula de alguma coisa, tem notas ali. As notas, querendo ou não, são competição. Onde você tira a nota mais alta, você acaba se comparando com quem tirou uma nota menor. Ou o contrário também, quando você tira uma nota mais baixa que alguém. Vestibular, quando você é aprovado ou não aprovado, você compete por vagas naquele lugar. Então quer dizer que o cristão não pode fazer faculdade porque não pode competir. Perceba que é muito estranho você pegar só competição por competição e falar que é proibido. Mas no mundo de pecado, a gente tem que saber usar da competição para fazer o bem. Então, alguns textos que eu até coloquei aqui na tela sobre a competição e como é condenável, onde ela cita até que alguns esportes foram criados pelo inimigo, né, para desviar a atenção, eu vejo também o contrário, de esportes que foram criados por bons cristãos, pastores, como na ACM, onde o basquete e o vôlei surgiram justamente para evangelizar. E essas academias cresceram pelo mundo todo, graças a esse incentivo ao esporte dado ali, e os esportes até viraram esportes olímpicos dos mais prestigiados atualmente. Então, é algo que eu vejo hoje. Existe a ferramenta, ninguém se questiona mais sobre a questão do uso de filmes cristãos. No passado se questionava muito isso. Hoje percebemos o alcance que eles nos trazem por causa da sociedade. A mesma coisa com o teatro. Se questionava muito no passado e hoje se usa como ferramenta de forma evangelística, não se usa para qualquer coisa, para fins de orgulho, mas se usa para uma boa causa. A mesma coisa eu creio que o esporte seja uma ferramenta para alcançar isso. Em outros meios religiosos, essa questão mais puritana do cuidar do corpo, eu não posso exibir o meu corpo como algo, um instrumento, um troféu de trabalho árduo, né? Ou mostra que eu dediquei mais tempo a isso do que a trabalhos úteis. Isso não é exclusivo da Igreja Adventista do século XIX, mas muitos meios cristãos protestantes tinham essa questão também. Mas com o tempo isso foi ganhando uma nova forma. A gente vê isso naquele filme Carros de Fogo, baseado em fatos reais, né? Onde o Eric Liddell, ele não compete no domingo, que é o Shabat dele, e ali essa história se espalhou pelo mundo todo, mas ele tinha essa questão. E como justificar que eu estou competindo, sendo que eu sou cristão, na visão puritana, presbiteriana daquela época, ainda se havia necessidade, peraí, por que eu estou competindo? Eu estou competindo para exaltar o nome do Senhor através do talento que Ele me deu. Se Ele me deu um talento, eu devo usá-lo. Então agora eu posso fazer isso. Hoje não se pensa mais sobre isso nos meios protestantes, mas havia necessidade antigamente de uma justificativa de por que estou fazendo esse esporte. Porque tudo isso era considerado secular e o cristão se envolvia com coisas seculares. Hoje, nós pegamos o secular e colocamos isso em algumas frentes, né, para o evangelismo. Eu entendo o medo e o receio de envolver a igreja em coisas do tipo, mas tem meios que a gente pode alcançar e fazer a diferença. Eu também não concordo com qualquer tipo mas o esporte é algo tão amplo, né? E há espaço na corrida, há espaço para esportes onde não haja violência, esse tipo de situação. Então, eu creio que por isso o Espírito de Profecia, ele condena, sim, o espírito e a essência da competição, que é o egoísmo, mas no contexto social que temos hoje, tudo é competição, tudo está envolvido em competição, metas, alvos, busca por carreira, tudo isso é competição. Hoje a gente precisa saber lidar com o orgulho, lidar com a frustração de perder, e o esporte pode ser uma ferramenta para ensinar essas coisas. No tempo de Ellen White, eu entendo a mensagem, mas ela mesma também disse que muitas pessoas usam de seus textos de uma forma que não vão alcançar pessoas, mas vão atrapalhar pessoas de chegar no reino do céu. Então eu prefiro deixar o Espírito Santo guiar essas situações e tentar seguir o máximo possível a vontade de Deus, a palavra de Deus. Os escritos inspirados também, creio que devo seguir, mas entendendo a época e hoje usando o esporte como uma ferramenta para alcançar mais e mais pessoas para o reino de Deus. Espero que esse vídeo possa ter trazido algum tipo de iluminação quanto ao assunto, ou pelo menos o início de uma discussão saudável sobre o tema. Deus abençoe você, a gente se encontra em próximos momentos falando desse assunto ou outros aqui no canal do Missão Atleta. Um grande abraço para todo mundo que me acompanha, alunos do Colégio NASP, as meninas Rafaela, Gabriela, do 6º ano, que pediram mandar um abraço para elas aqui.
Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.